Relato número 1. No século XVIII, São Tomé das Almas não passava de um arraial escondido entre as montanhas de Minas Gerais, onde garimpeiros e escravizados buscavam ouro sob a vigilância cruel de senhores feudais. Conta a lenda que, em 789, um padre fanático, temendo a ira divina pela exploração desenfreada da terra, realizou um ritual profano no alto do morro. Enterrou vivos 12 homens acusados de hereges, invocando guardiões das profundezas para proteger o ouro da ganância humana. Desde então, o lugar tornou-se um cemitério amaldiçoado, onde os mortos sussurram à noite e a terra regurgita segredos podres. Seu Geraldo não nasceu em São Tomé, mas trouxia a melancolia do lugar nas veias. Chegara décadas antes, fugindo de um passado que ninguém ousava perguntar. Assumira o posto de coveiro após a morte trágica de seu antecessor, encontrado enforcado no galho retorcido de um jequitibá, com os olhos arrancados e a boca costurada com espinhos. O trabalho era solitário, mas Geraldo preferia a companhia dos mortos. Eles não faziam perguntas, não julgavam suas cicatrizes, nem sua devoção por cachaça. Às vezes, porém, ele sentia que as lápides o observavam, como se as almas ali, enterradas, soubessem algo que ele ignorava. Tudo mudou naquela tarde cinzenta de abril, quando a carroça de João, o tropeiro, apareceu na praça da igreja carregando um caixão de ébano entalhado com símbolos estranhos. Serpentes engolindo, o próprio rabo, cruzes invertidas e olhos que pareciam seguir quem os encarasse. O morto era Senhor Valério, um empresário do Rio de Janeiro que comprara terras próximas para extrair minério. Diziam que ele desafiara os velhos da vila, rindo das histórias de assombração. Superstição de gente atrasada, gargalhara, antes de ser encontrado em seu quarto de hotel, o torso aberto como um livro, recheado de pedras brilhantes, que ao toque transformavam-se em carvão. O padre recusou-se a benzer o corpo. As mulheres cobriram os espelhos com panos negros. Coube a Geraldo, por 30 moedas de ouro, que ele jurou ouvir sussurrar em seu bolso, levar o caixão até o Morro das Almas. Enquanto cavava, notou que a terra do cemitério estava diferente, úmida e pulsante, como carne viva. Minhocas grossas, como dedos infantis, se contorciam em sua pá, e raízes de árvores se retraíam quando ele se aproximava. Ao fechar a cova, uma voz gutural ecoou das profundezas. A dívida será paga em sangue e ossos. Naquela noite, o primeiro sinal veio com o desaparecimento de Lúcia, a menina que vendia pães de queijo na estação. Seus pais a encontraram no dia seguinte de pé no cemitério, os cabelos embranquecidos e os dedos sujos de terra. Ela me chamou, murmurava apontando para a cova de Valério. Disse que eu poderia brincar com os anjos subterrâneos. Geraldo começou a sonhar. Sempre o mesmo pesadelo. Ele estava de volta ao morro, mas as lápides haviam se transformado em portais de pedra e deles emergiam figuras encapuzadas carregando archotes verdes. Cantavam em latim macarrônico, arrastando corpos em decomposição para um altar onde Valério, agora com pele de cobra e chifres retorcidos, comandava o ritual. Você cavou a porta, dizia ele, enquanto inseriam uma pá enferrujada nas mãos de Geraldo. Agora cavará o caminho de volta. Acordando em suores gelados, o coveiro descobriu marcas de unhas no chão de sua casa e um odor de podridão que nenhuma vassoura eliminava. Pior foram as visitas. Sombras que se arrastavam pelo telhado, batidas triplas na janela, e certa madrugada, o vulto de uma criança de costas que sussurrava com a voz de sua falecida esposa. Você prometeu me enterrar, Geraldo. Por que me deixou queimar? A vila entrou em colapso. Vacas pariam fetos sem rosto.
Poços jorravam sangue, e nas noites sem lua ouviam-se passos arrastados nas ruas. O ápice foi quando Dona Marta, a parteira, encontrou o filho de 8 anos cavando freneticamente o quintal. "Preciso achar o tesouro do homem de preto", dizia ele, com olhos totalmente negros. Quando ela tentou puxá-lo, a terra cedeu, revelando um túnel que levava direto ao cemitério. Lá embaixo, entre ossadas e algemas enferrujadas, estava o corpo intacto de Senhor Valério. Seu peito aberto agora brilhava com ouro verdadeiro, pulsando como um coração. Geraldo, embriagado de medo e culpa, decidiu exumar o caixão. Mas, ao abri-lo, encontrou apenas uma serpente negra enrolada em esqueletos de bebês. Ela saltou em seu pescoço, sibilando: "Você nos deu passagem, coveiro. Agora alimentará nossa fome." Na noite seguinte, uma tempestade de cinzas cobriu São Tomé. Geraldo, enlouquecido, correu até o cemitério com uma garrafa de querosene, determinado a queimar tudo. Mas as lápides haviam sumido. Em seu lugar, erguia-se uma catedral gótica de ossos, com vitrais feitos de olhos humanos. Lá dentro, Valério ocupava um trono de crânios, ladeado por criaturas com rostos de familiares mortos do coveiro, sua esposa carbonizada, seu pai afogado, até o antigo coveiro enforcado. "Você pensou que enterrava cadáveres?" gargalhou Valério, enquanto o chão se abria em um abismo. "Enterrava oferendas. Cada cova era um degrau para nos trazer de volta." As mãos dos mortos emergiram, puxando Geraldo para o vazio. Ele caiu por séculos, até aterrissar em uma caverna úmida, onde milhares de almas penadas mastigavam pedras de ouro com dentes quebrados. Sua pá apareceu em suas mãos, e uma voz ordenou: "Cave, até encontrar o fim do inferno." Hoje, São Tomé das Almas é um povoado fantasma. Turistas ocasionais relatam ver um homem magro, de olhos vazios e mãos ensanguentadas, vagando pelo morro com uma pá. Às vezes ele para e aponta para a terra, murmurando: aqui tem ouro." Aqueles que insistem em cavar logo desaparecem, deixando para trás apenas um par de sapatos cheios de vermes. E nas noites de tempestade, dizem que o Morro das Almas geme, alimentando-se da ganância dos vivos. Enquanto nas profundezas, seu Geraldo continua cavando eternamente, sua única companhia, o riso de Valério ecoando nas entranhas da terra. Relato número 2. No século XIX, em um vale isolado da Serra da Mantiqueira, um quilombo resistia à sanha dos senhores de escravos. Liderados por uma curandeira chamada Iá Adessua, os fugitivos encontraram refúgio em uma caverna sagrada, onde entoavam cânticos para Exu, guardião dos caminhos. Mas quando um traidor revelou o esconderijo, os capitães do mato incendiaram a entrada, soterrando vivos todos dentro. Antes de morrer, Iá amaldiçoou o local. Os ossos dos inocentes jamais calarão. Quem escavar esta terra carregará o fardo de nossas vozes. Hoje, o lugar é conhecido como Encruzilhada dos Ossos, um cemitério informal onde o vento traz gemidos em Iorubá. Zé Caboclo não era um homem de palavras. Desde criança, ouvira os sussurros da terra. Filho de um lenhador que desaparecera nas matas da Serra Negra, herdou o ofício de coveiro aos 16 anos, quando o antigo guardião do cemitério enlouqueceu, arrancando a própria língua com uma faca de podar. Zé enterrava os mortos da vila de São Jerônimo do Sossego sem questionar. Suicidas, crianças natimortas, prostitutas esquecidas. Até que chegou ela. Uma noite, um caminhoneiro de passagem trouxe um caixão lacrado com correntes. "Encontrei na beira da BR-381, disse pálido. Estava escrito não abrir com sangue. O caixão não tinha nome, apenas um símbolo.
uma cruz invertida sobre um olho triangular. Zé, movido por uma curiosidade mórbida, quebrou o cadeado. Dentro havia uma mulher jovem vestida de noiva com o rosto desfigurado por ácido. Em seu colo, um recibo de compra de terras da Serra Negra, assinado por José Caboclo. Na manhã seguinte, Zé acordou com a sensação de areia nos dentes. Ao cuspir, viu minúsculos ossos brancos misturados ao sangue. No cemitério, a cova onde enterrara a noiva estava aberta. Não havia caixão, apenas uma árvore retorcida crescendo a partir do buraco, com galhos que lembravam dedos humanos. Pendurados neles, pedaços de tecido de renda ensanguentado. A vila começou a definhar. O padeiro acordou com raízes negras saindo de suas orelhas. A professora primária encontrou suas cópias escolares riscadas com a frase "Ela quer um marido", em latim. Zé, porém, era o mais atormentado. Toda noite, a mulher sem rosto visitava seu quarto, sentada na beirada da cama, balançando um relógio de bolso enferrujado. "Você aceitou o dote", sibilava, enquanto grilos mortos caíam de sua boca. "Agora cumprirá o voto." Zé descobriu, em velhos registros da igreja, que a Serra Negra fora leiloada décadas antes para um magnata chamado Reinhard Kraus, que desaparecera após se casar com uma jovem local. O casamento nunca se consumara. A noiva fugira para o quilombo e Reinhard mandara matá-la. A maldição de Ia Adesua, porém, exigira um preço. Toda vez que as terras mudassem de dono, um casamento deveria ser realizado entre o comprador e a noiva assassinada. A revelação veio tarde demais. Na véspera do equinócio, Zé foi arrastado por mãos invisíveis até a encruzilhada dos ossos. Lá, entre túmulos quebrados, a noiva o aguardava sob um véu de teias de aranha. Ao seu redor, espectros de escravizados entoavam um cântico nupcial. Seu rosto agora tinha feições, as dele, distorcidas, como se seu reflexo tivesse sido arrancado do espelho. "Você assinou a escritura com sangue", rugiu a noiva, revelando uma boca cheia de dentes de rato. "Agora vamos cavar nossa casa." A cerimônia foi grotesca. Zé foi forçado a beber uma mistura de cinzas e melado, enquanto a noiva cavava um buraco com suas próprias mãos, cada pá de terra revelando ossadas infantis. Ao final, ela o puxou para a cova e o beijou. Seu hálito cheirava a terra podre e sua língua era uma minhoca gigante. Quando Zé acordou, estava vestido com um terno de fungo e a noiva desaparecera. Mas a maldição apenas começara. Toda noite, Zé era obrigado a desenterrar um corpo do cemitério e levá-lo até a encruzilhada, onde a noiva os reivindicava. Os cadáveres voltavam para casa ao amanhecer mutilados. Homens sem genitais, mulheres grávidas de pedras, crianças com olhos de vidro que gritavam "Parabéns ao noivo", em uníssono. Zé tentou fugir, mas as estradas da Serra Negra tornavam-se labirintos. Pontes quebravam sob seus pés e os pássaros o atacavam, arrancando tufos de seu cabelo. Desesperado, ele voltou à caverna amaldiçoada, onde encontrou Ia Adesua, ou o que restava dela. Seu esqueleto, envolto em trapos, segurava um colar de dentes humanos. "Sua esposa não é a única alma faminta aqui", sussurrou a curandeira com voz de abelhas enraivecidas. "Roubei seu rosto, seu nome, seu destino, mas você pode devorá-la primeiro." Ia entregou-lhe uma adaga feita de quartzito negro. "Corte seu coração e ofereça a ele", ordenou. Zé obedeceu, mas ao mergulhar a lâmina em seu peito, descobriu que não havia órgão. Apenas um emaranhado de raízes e insetos. A noiva surgiu então rindo e arrancou sua cabeça com um movimento fluido. Hoje dizem que na encruzilhada dos ossos casais perdidos podem ouvir uma valsa distante. Se seguirem a música, encontrarão Zé Caboclo e sua noiva, dançando sob a lua.
Ele usa um terno de musgo, ela um vestido de vermes. A cada volta, Zé sussurra: fuja. Ela ainda procura um padrinho. Aqueles que ignoram o aviso são convidados a participar da dança. Na manhã seguinte, são encontrados mortos, seus corações substituídos por sementes negras. E nas noites de vento forte, os moradores juram ver a Serra Negra respirar, enquanto a risada da noiva ecoa, ecoando a promessa de que a encruzilhada nunca estará completa, até que todos em Minas tenham sido casados com a terra. Obrigado por assistirem ao vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você é e qual relato deseja para os próximos vídeos.